Bom dia, hoje é Dia das Mães. E o que eu queria dizer a respeito do Dia das Mães é a impressão pessoal que eu tenho como mãe. Eu não gosto que assemelhe o amor de mãe ao amor de Deus, porque não é verdade. O nosso amor é muito falho como ser humano. E eu acho que é simplesmente um grande e borrado espelho, aonde a gente pode conseguir sim, através dessa expressão de sentimento, talvez ter uma préviazinha do que seja o amor de Deus, mas o amor de Deus não se equipara ao amor de mãe. Porque a mãe é capaz de dizer assim, em qualquer altura da vida, eu fiz tanto por aquele menino, eu fiz tanto pelo meu filho. Ou ele não me retribuiu, ou eu fiz tanto pelo meu filho e valeu a pena. Então eu não sei se eram bem os dizeres de Deus, porque, como eu gostei muito de ouvir numa pregação, o nosso amor, na verdade, os nossos sentimentos, ele sempre requer uma retribuição, então ele acaba sendo mais que uma troca. O sentimento de amor, ele só é dado. E a gente, mesmo como mãe, a gente não faz só isso. Então, eu quero deixar, pelo menos explicitado, o que eu acho e o que me desagrada quando assemelha a esse amor. É um amor diferenciado, afinal de contas, um ser humano cresceu dentro da gente. Então, a gente expressa, e muitas vezes, né, via de regra, a gente expressa um sentimento diferenciado por essa pessoa. Gosto de tratar filho como pessoa, sempre fui assim. E acho que fez muito bem para mais ou menos ter uma vida mais saudável numa relação. E é uma relação difícil, como diz uma vez, dizia uma época atrás, não tem uma bula, né? Não tem um manual. Então, esse é o modo que me foi muito favorável, que eu creio que tenha muito da ação de Deus nisso, no meu jeito de ser, em ter me ajudado a construir a mãe que eu sou e que está sempre em construção. Assim como nós estamos sempre em construção, humanamente falando, espiritualmente falando, a gente está sempre em desenvolvimento. Graças a Deus nós não somos ainda um ser acabado, que isso a Bíblia diz que só na eternidade. E eu queria citar, por exemplo, Eva, que é a mãe de todos nós, pecadores, crentes ou não crentes. Enfim, eu que creio piamente na Bíblia, então é a mãe de todos, e é essa mãe defeituosa que nós ganhamos após a queda, após o pecado. E o pecado, basicamente, o ponto crucial é essa alienação de Deus. Então, uns acreditam, outros não acreditam. Então, começou a ter essa não sei se essa palavra seria dualidade, mas houve essa multiforma de se ver a vida e não é mais centrada em Deus. A outra mãe que eu gosto é Joquebede, mãe de Moisés, que ficou famosa, acho que numa novela aí da Record. E ela é aquela mãe que verdadeiramente confiou no Senhor, ainda que tenha sido no momento de aperto, não sei qual foi a situação dela. Mas tipo assim, em último momento a gente não tem o que fazer. Põe o filho no rio e confia. E Deus muito a honrou, que eu acredito que não tenha sido planejado por ela. E ela mesma acabou criando esse filho dentro da casa de Faraó, né? Dentro do palácio. E Deus, tão maravilhosamente amoroso, irônico e divertido, pega justamente esse menino, que era o alvo de Faraó. E Faraó já mandou matar logo tudo, que ele não sabia quem era, né? Mandou matar logo todos. E Deus pega esse menino e guarda, refaz o refúgio do menino escolhido dentro da casa de Faraó e possibilita que essa mãe acompanhe o crescimento dele de perto, né? E eu gosto muito dela, desse exemplo de mãe. Outro exemplo de mãe também que me ocorre no Dia das Mães é o exemplo de Ana, mãe de Samuel. Ela queria muito ser mãe, né? Que era vital na civilização dela, na cultura dela. Deus concede para ela e ela promete para Deus que se ele desse um filho para ela, honrasse ela com esse filho, ela devolveria para ele. Ele viveria a serviço de Deus. Ela dá uma, né? Como a gente sempre faz, dá uma esticadinha, né? No prazo daquela promessa, que até o esposo fala, escuta, já está no tempo de você cumprir a promessa, né? Se vira aí com o Senhor. E ela se vira com o Senhor, e o Senhor, graças a Deus, sempre nos entende, deixa ela ficar mais um pouquinho com o menino. E Samuel, filho de Ana, vai para o templo servir a Deus. E serve com toda a honra. E Ana, né, é agraciada posteriormente, com acho que mais 6 filhos, alguma coisa assim. E
Dessas mães que tem na Bíblia, eu peguei Eva, né? Joquebede e Ana e Maria. Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, como Ana e Joquebede também, eu acho maravilhoso porque hoje se acha tão lindo falar desse amor de mãe leoa, essa mãe que defende, essa mãe que não deixa o filho, ter vida, essa mãe que vive a vida do filho, essa mãe que faz do filho a vida dela, que eu acho ridícula essa frase. Não, meu filho não é minha vida. É uma parte muito significativa e importante da minha vida, mas tem que ser coisas diferenciadas. E eu por muito tempo eu fui chamada de mãe drasta pelas minhas colegas de serviço, porque não é só exatamente assim que eu falo, é exatamente assim que eu procuro agir dentro dos parâmetros da racionalidade e do sentimento, lógico, né? Também não sou tão maluca. Então, por exemplo, se Ana, Maria e Joquebede fosse essa mãe leoa, Jesus nem teria morrido, Samuel não teria ido para o templo e Joquebede não teria colocado essa criança literalmente nas mãos de Deus, para que ele providenciasse a salvação dessa criança. Porque como mãe leoa, eu mesmo vou defender, eu mesmo vou cuidar. E infelizmente não há nenhum abalizamento, né, de como a gente defende essa pessoinha que a gente está criando, essa pessoa. Eu sempre gostei de chamar meus filhos, de falar que eles eram pessoas, porque eles não são essas princesas, eles não são príncipes, eles podem ser tratados na categoria de, num patamar elevado de, mas não estritamente, com todas as regalias, né, que esses títulos humanos requerem. Porque se há um príncipe e uma princesa, quem são os súditos? E normalmente os pais têm sido os súditos. Então, como eu vi, achei muito interessante que não tem mais o patriarcado. Para quê? Tem o filiarcado. E eu gosto mais, espiritualmente falando, religiosamente falando, o filiolatria. E infelizmente, a nossa sociedade ultimamente está mais para Juízes 17, onde tinha um homem, Mica, que chamava Mica. E eu gosto muito que eu ouvi essa pregação, acho que tem uns 10 anos atrás, e nunca esqueci, porque eu acho que representa bem a nossa sociedade. E essas mães que se dizem tão virtuosas de hoje, Mica furta a mãe. Furta a mãe dele. A mãe dele, quando descobre, não faz ideia de quem seja, começa a xingar, começa a falar. Como perco dinheiro dentro de casa, onde que eu pus, não sei o quê. E eu sempre brinco com os meus filhos, mas eu falava então de brincadeira mesmo, e eles odiavam. Quem que pegou meu dinheiro? Qual de vocês pegaram meu dinheiro? E no caso de Mica, ele tinha pegado mesmo. E ela começa a ficar revoltada, ela começa a praguejar. Ele, com medo, né, dessa praga de mãe, praga de mãe pega. Aí ele fala, fui eu que peguei e vou te devolver. Resumindo, Juízes 17, 1, de 1 seguintes, tem a história de Mica. E aí, a mãe fica tão embevecida e dá o dinheiro pro filho. E ainda põe o nome do Senhor no meio. E mesmo ainda sendo judeu, fala para que ele faz um ídolo para você em agradecimento ao Senhor, blá blá blá. Lê lá, Juízes 17. E hoje parece que são muito assim as mães. Se o filho é visto fazendo algo de errado e alguém vai, na maior das boas intenções, ou mesmo só querendo fofocar, contar para ela mesma, a pessoa errada é a pessoa que contou. E o filho certamente será, muitas vezes, não só defendido, como que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Será recompensado. E foi o que aconteceu com Mica em Juízes 17. Ele furta a mãe, ele fica com medo depois, né, dela mesma, e confessa para ela. Ela não só o perdoa, né, mas ela o recompensa. Ela dá o dinheiro para ele. Não, tipo, pode ficar. Ai, menino tão bom, olha, o coração dele. Enquanto que não foi ensinado o quê? Que esse ato, tanto é que se você continuar ali no Juízes 17, vai ter toda depois a trajetória de Mica tortuosa, porque que esse filho vai levar como lição disso? E eu sempre gostei da minha postura, que Deus tem me ajudado muito, mesmo nos meus erros. Não estou dizendo que meus atos são todos certos,
ou que eu tenho os filhos mais maravilhosos do mundo, mas Deus é muito provedor do meu jeito de ser e também me corrige várias vezes. Falta muito ainda, muitas correções, mas Ele me corrige, mas me dá um norte muito bom, né? Porque primeiro a gente não tem que esquecer, a gente não pode esquecer que o alvo é Jesus. E como dizia o errôneo ditado popular, a gente cria filho para o mundo. Não, a gente não cria filho para o mundo. Eu era católica quando eu descobri que a gente cria filho para Deus. Então, para o mundo, você pode até recompensar o seu filho que fez um ato errado. Ele, só pela graça de Deus, vai aprender, que não vai ser com você, quais são os atos errados, mas, como dizia, né, a vida ensina. Mas por que vai delegar a maternidade dos seus filhos para a vida se tem você? Tá certo que nós somos seres inacabados, nós somos seres em construção, nós não somos mães que sabemos tudo da vida e nem aprendemos. A gente estava numa fase de aprendizagem quando teve que redobrar essa fase para as mães responsáveis, redobrou a fase da aprendizagem e ainda você tem que ensinar. Então é uma construção diária, mas o muito bom de ver os filhos crescendo é o tanto que também nós podemos aprender com essas pessoas. Eu sou muito contra a história de príncipe, rei, tesouro, né? Dona Florinda. Porque essas pessoas que você está auxiliando na construção, elas também têm coisas a nos ensinar. E até a nos ensinar os nossos próprios erros. Então você tem que sempre estar alerta que ela está te observando, essa pessoa, e ela tem a visão particular dela, e mesmo convivendo com você, ela vai afirmar coisas sobre você que muitas vezes nem é real, porque ela não entendeu o seu real sentimento, mas também a gente não vai entender os delas. Então é um processo de crescimento e de um maravilhamento assim, muito grande se você tomar isso como um sacerdócio. E é sempre um aprendizado sagrado. E especialmente com essa forte noção de que você está criando filho para Deus. E como diz um salmo também, que eu não sei o número, os filhos são herança do Senhor. Então é uma coisa que você vai devolver para Ele. Como todos nós, você é filho. Então eu não gosto dessa coisa de idolatrar a mãe, porque eu acho que começou essa coisa de idolatrar a mãe com essa coisa do ego próprio. Porque se eu começo a falar maravilhas e da santidade e da nobreza no sentido de rainhas, não só eu falo isso da minha mãe, mas eu também requero esse título, né? Porque agora eu também sou mãe. Então, uma vez, muito mal criadamente, eu disse pra minha mãe que, não sei que ela estava falando sobre mãe, como nesse sentido de um ser sagrado. Eu falei, fica confusa, né, mãe? Porque agora eu também sou mãe, então nós vamos conversar o quê? De santidade para santidade? De realeza para realeza? Eu acho mais fácil trazer para o campo da humanidade a gente conversar com pessoas que precisam de ser reverenciadas e honradas, sim, como está na Bíblia, inclusive, honrar pai e mãe, mas também que tem que ter para trazer para o campo da realidade, no campo da falhabilidade, que nós falhamos, e aí a gente conseguiria, eu acho que caminhar muito mais do que ficar nesse endeusamento das coisas, idolatria das coisas. Mãe é um ser super falível, um ser pecaminoso, a mãe é filho, se não, os pais não estão vivos, um dia ela foi. E uma coisa que eu gosto muito, muito de guardar no meu coração para criar filhos é não perder a minha memória de filho, a minha memória de gente, a minha memória de pessoa, a minha memória de criança, a minha memória de adolescente. Porque eu consigo fazer uma leitura mais próxima da realidade dos meus filhos, trazendo o que há de real em mim. Não há tanto assim expressão de Deus no meu amor, não há tanta sabedoria da expressão de Deus no meu amor, na minha inteligência, no meu jeito de fazer as coisas, mas eu acho que isso tudo traz essa humanidade e nos deixa muito mais dependentes e sabendo, principalmente, saber de quem você depende, né? Porque tem uma coisa você depender, saber que você é falho e que você precisa de alguém, mas não saber quem é esse quem, né? Então eu acho que a grande dádiva e tudo que eu tive na vida, inclusive os filhos,
Sou muito grata ao Senhor. E sou muito grata pela minha caminhada e pela caminhada dos meus filhos. Não num tom de perfeição, mas num tom de humanidade, num tom de aprendizado, num tom de um amor, sim, que a gente procura expressar e que, olhando sempre para aquele grande espelho que a gente tem, que é a palavra de Deus, mas que a gente não consegue ver claramente. Mas é o ponto de partida e o grande ponto a ser sempre perscrutado para que a gente possa realmente fazer com que resplandeça em nós a perfeita imagem e semelhança do Senhor. Amém.